Olá, Fênix, tudo bem com vocês? E vamos para as energias do signo de Capricórnio. Lembrando, é uma energia geral, pegue somente aquilo que faça sentido no seu momento. O que não faz, Capricórnio joga para o universo, mas como eu sempre digo, tem uma mensagem aqui para vocês. Vamos ver qual é o dragão e qual é a mensagem para o signo de Capricórnio. Vamos lá. Vamos lá. Se você é novo ou nova aqui no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Capricornianos, a energia que veio aqui é uma energia que fala sobre confiança, sobre amor e amizade. E olha, sim, é tudo que faz valer a pena na vida. É a questão de amor e de amizades que nós temos. Pessoas que passam na nossa vida, pessoas que passam, ficam, outras que se vão. É o valorizar, mas aquela situação de vocês terem aquele link de confiança. É aquilo que traz significado para todos nós. É a maior, inclusive uma das maiores alegrias da nossa vida, tanto o amor como as amizades. Inclusive, é vocês aumentando a sua autoconfiança de acordo com essas amizades, aquelas que trazem respostas ao qual você se necessita no momento certo. Reflitam sobre a questão de vocês também, como está a sua própria autoconfiança. Aqui o capricorniano às vezes tendo que abaixar um pouco a questão da guarda de vocês, nem que seja por um dia. Permitir-se estar vulnerável, inclusive libere a necessidade de defender sempre das situações que estejam acontecendo. Procure confiar, inclusive, na questão do ritmo da vida, ao que a vida está te levando. Então abaixe um pouco às vezes a guarda de não ficar tão persistente sobre algumas situações. Perceber também que você está seguro na sua própria vida. Portanto, seguro na sua própria vida, seguro conforme as suas próprias, inclusive, convicções. Então, capricorniano, se entregue para o amor, se entregue para as amizades. Sim, eu vejo que assim, existe a possibilidade de já ter havido alguns certos tipos de decepções. Mas com uns houve decepções e com outros houve um preenchimento de mais amor na vida de vocês. Vamos ver com o tarô. O que significa isso? Por favor, tarô. Signo de Capricórnio. 2 de paus. Que mais? É o abaixar a guarda efetivamente. Permitir-se olhar para novos horizontes, de trilhar novos caminhos, abrir mão às vezes, capricorniano, de ser assertivo o tempo todo. Permitir-se ser invadido por desejos também, por criatividade e por mais alegria dentro da sua vida. Vamos lá. Por favor, tarô, mais 2 energias. Abrir mão de saber e ter controle de tudo na vida. Essa carta, essa semana, carta da tentação, que é a carta do diabo, e a carta do engano, que é a carta da torre. É ter consciência de que em algumas situações, capricornianos, em algumas situações haverão perdas, sim. Mas às vezes essa perda é necessária para você ter um entendimento da onde também estava tendo toxicidade em algumas situações. É ver e confiar na vida e no processo da vida, porque às vezes por trás de certas situações você não consegue ter a percepção de onde você está se prendendo a situações meio que tóxicas na situação ou na vida. Posso até estar falando com relação a relacionamentos. Bom, capricorniano,
Existe alguma situação tóxica que parece que vai ficar clara para você, mas exatamente para você se abrir com relação o que te prende, quais são os medos que te assolam e que te levam a um certo tipo de insegurança, e que hoje essa carta da confiança e do amor vem falar para você assim: solta um pouco dessa questão de ter controle sobre situações, volte também às questões de práticas espirituais para você confiar um pouco mais na vida e entender que existem sim ciclos que são repetitivos, mas existem ciclos ao qual se inova, desde que você também se abra para esse tipo de situação, desde que veja também o que não serve mais. Se não serve mais para você, porque isso ou aquela situação é meio tóxica, você se viu numa situação de manipulação, deixa isso ir embora. Desapegue-se desse tipo de situação e a vida te proporcionando você avançar, ir além. Existe uma dificuldade de uma decisão aqui? Sim, mas permita-se que a espiritualidade fale através de você e abrace esses novos desafios que a vida está trazendo para você, mas liberando. Em vez de você ficar olhando para as perdas que você teve, olhe como um livramento alguns tipos de situações. Fundo do deck, temperança, carta do sol e rainha de paus. Exato. Ai, ai. Quantos arcanos maiores, a vida mostrando para você que em certos momentos é necessário você buscar sim o equilíbrio para entender aonde aonde você realmente consegue se reconhecer. Capricorniano, às vezes é necessário colocar limites nas pessoas, mas às vezes é importante determinar para você até onde você consegue ir. Por vezes, existem situações que não é o viver de aparência no sentido de... Nossa, tem certas coisas que eu não gosto de falar, mas... Às vezes, você está vivendo um relacionamento que é tóxico na vida de vocês, mas porque a sociedade exige que não podemos nos separar, embora possamos pensar que hoje não exista mais esse tipo de coisa, mas existe. Aquelas pessoas que ainda têm muito enraizado dentro de si mesmo que a separação é uma vergonha, isso impacta demasiadamente. Mas aí é que tá. Isso já mudou, mas eu sei que existe essa dor. Portanto, permita, sabe, em situações sair de viver de aparências e busque ter inspiração na vida, de ter o controle da própria vida, colocando limite em pessoas e situações. Inclusive, capricorniano, parar de tentar agradar todo mundo. É como se o capricorniano aqui conseguisse validar o próprio valor, o ter estas pessoas a partir do momento que você, sabe, fica tentando cooperar com todo mundo, ajudar todo mundo, e nesse ponto, às vezes você mesmo acaba entrando em desarmonia. Reflita sobre isso, mas confie mais, principalmente em vocês. Principalmente essa rainha de paus, eu posso falar de vocês se colocando nessa energia, de ser apaixonado pela vida, em vez de ficar exigindo demais. Apaixone-se pela vida, abrace a vida ou as situações, mesmo com perdas e mesmo desafiadoras, abrace isso com determinação. Inclusive, muitos de vocês tendo entendimento de alguns relacionamentos, era só desejo, só paixão, era só aquela parte sexual, e que a vida realmente trouxe para vocês a verdade sobre alguma coisa. Quem mais? Capricórnio, mais 3 energia, clarifica, por favor. Não se coloque em desmotivação, não se colocam de forma desmotivadora na vida de vocês, porque houveram perdas. Lá na frente vocês entenderão o porquê dessas perdas. Às vezes é importante ter o mínimo possível do que querer abraçar o mundo, mas no sentido de... Às vezes é melhor
ter muita motivação na vida do que às vezes, enfim, cada um tem. Para quem for vai entender o que eu tô falando. Às vezes é melhor validar a nossa paz do que ter razão, ou é melhor... Vou abrir uma coisa que já aconteceu comigo. Para eu ter paz na vida, eu paguei pelo meu divórcio. Então, às vezes é isso. Para você ter paz na vida de vocês e conseguir motivações para seguir adiante, às vezes é melhor pagar por uma situação. É isso. Um exemplo prático. Vamos lá, clarifica, por favor, tarô. Signo de Capricórnio. Inclusive, vou embaralhar e vem mais. Inclusive, eu sei que aquela situação que eu havia falado lá atrás, às vezes por vaidade nós queremos manter-nos um certo tipo de padrão, mas isso traz realmente a paz que você almeja, ou traz realmente... você se sente honesto fazendo esse tipo de coisa, ou é melhor libertar-se? Vamos lá, 3 energias, por favor, tarô. Capricórnio, mais uma. Pagem de paus, é isso mesmo. Busque novas aventuras na vida. Aliás, a vida está te proporcionando novas aventuras. A dificuldade está sendo de decisão. Porque existe sim um elo que foi cortado, cansaço extremo sobre alguma coisa. O que mais? Mais uma energia, por favor, tarô. Carta da morte. Vai existir uma finalização, uma perda, sim. Tente encaixar na sua vida, mas hoje você não consegue entender. A vida está falando sim, olha, tem novas oportunidades. Você vai conseguir se livrar de um certo tipo de opressão, sabe? Essa desistência de hoje realmente é um renascimento para você amanhã. É uma transformação, uma libertação que a vida está trazendo para você. E, inclusive, seja fiel a você mesmo. Aquelas portas que se fecharam hoje, capricorniano, significa que outras abrirão. Agora, como você vai conseguir desapegar-se dessa situação? Tudo depende da maneira como você visualizar tudo isso que aparece para você. Rainha de paus novamente. Percebe que a vida está trazendo para você realmente a forma de empoderamento. O seu poder realmente de ser sincero com você mesmo, honesto com aquilo que você quer. E seguir a vida com paixão. Inclusive, capricorniano, realmente harmonizando a sua vida, buscando transmutar tudo aquilo que foi de ruim, mas trazer para vocês de uma forma positiva. Quanta rainha, muita gente na mesa. Talvez tenha realmente a decisão para vocês tomarem com relação a dois tipos de pessoa. Aquela que valoriza a parte material e aquela que valoriza a questão de desejo, a questão de... né? A decisão é sua, você que tem que escolher. Você tem que entender e buscar entender, sim, é a necessidade de cada um, mas primeiramente priorizar principalmente quem vocês são. Expandindo a sua mente, expandindo tudo. Inclusive, vocês vão conseguir demonstrar para as pessoas, ou essas pessoas conseguem mostrar para você o que é um desejo no mundo. Tem um amor verdadeiro e tem um que é só a parte desejo carnal. Mas a escolha quem tem que fazer são vocês. Ou até dentro da materialidade, uma situação ao qual você perde, que inclusive você estava aprisionado em uma situação, um exemplo de um trabalho capricorniano, que era onde você demonstrava o seu próprio poder, mas a parte financeira não vinha. E agora vem essa oportunidade, só que você vai ter que finalizar este processo, digamos, encerrar um processo para depois começar outro. Mas a escolha é inteiramente sua. Não se ponha num posicionamento de insegurança, de dúvida, ou inclusive de desequilíbrio. Existe uma indecisão sobre 2 caminhos que vocês têm que olhar. Um é de tentação e o outro
um é de tentação e desejo e o outro é de amor e construção, ok? Mensagem final, signo de Capricórnio. Olha só, bonita essa carta. A troca, olha só essa energia. Oiá. A troca de dar e receber tornou-se desequilibrada. Eu renovo meu espírito com o vento e renovo sua vida com o fogo. É uma questão de renovação, uma questão de dar e receber e questão de trocas. Parece que houve trocas desequilibradas e parece que você vai entrar neste entendimento, num significado de que situações irão embora, mas outras chegará trazendo discernimento, desejo, paixão, alegria e satisfação. O desejo que eu digo não é só a questão de algo carnal, mas eu digo um desejo de trazer um novo impulso para a sua vida, trazendo criatividade, alegria. E você conseguindo, depois de uma decisão tomada, você conseguindo viver o presente como sendo algo sempre novo. Capricorniano, um beijo enorme e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.